Tá. Teste. Fala uma coisa aí. Oi, tá tudo bem? Tá ouvindo aí? Então bora. Tô aparecendo aí, tá me vendo? Ó, tranquilo. Aparecendo. Show. Quer que chega mais pra frente aqui? Você não tá mais Um à caderninho, vontade? bater algo em mãos. É. E canetinha. Deixa eu dar uma pra você já também. Ó, deixa eu pra você. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, Automec 2025, eu tô aqui com um dos personagens do mundo da transmissão automática. Tudo bem? E modéstia à parte, meu amigo também. Isso aí, Anos, tamo junto. Theo. E o intuito desse podcast, gente, é trazer esses personagens, trazer a galera relevante de fato no mercado pra dentro da Orion, pra dentro da nossa atmosfera, da Automec, essa feira espetacular. Quem não veio, tá perdendo muita chance de network, de trocar ideia, de dar uma risada que seja com um parceiro, ou até mesmo de conhecer um novo fornecedor, quem sabe? Não é mesmo? Então, hoje, trazendo essa figura ilustre aqui que eu já quero fazer um tempo, inclusive. Tamo junto. Desde outubro já. Tô... Sim, tentando, correndo atrás. E finalmente, com vocês, Theo Lima. Legal. Theo, obrigado novamente por ter vindo. Valeu. Prazer te reencontrar. Tamo junto. E Theo, primeira vez na Automec, imagino que não. Não, na verdade, assim, sempre vim muito a trabalho, né? Fazendo parceria com as empresas e tal. E aí esse ano eu falei, não, esse ano eu vou pra curtir a feira, pra ver a feira, ver os amigos, porque a gente fica dentro de stand, cara, você sabe o que é isso. A gente acaba que não consegue visitar um amigo, visitar outro. Então dessa vez eu falei, cara, eu vou na feira, mas é pra visitar os amigos, pra abraçar os amigos, pra fazer o networking, pra aproveitar essa feira que é maravilhosa, né? O negócio, né? É a principal feira do nosso mercado. Exato. Né? Então, a transmissão crescendo bastante e a gente vê cada ano um pouquinho maior, né? Vocês crescendo, todo mundo crescendo. Então eu falei, não, esse ano eu vou para visitar a galera. Vou fazer Que ótimo. networking. Não, né? Isso aí é Isso o que é primórdio importante. daqui, É, né? isso aí. E eu confesso que eu tive um pouquinho desse sentimento também. A gente veio em 2023, né? Foi a nossa primeira participação aqui, mas eu mesmo não pude aproveitar. Como o Caio, né? Já Sim, todo sim. mundo automotivo, já antes de entrar no câmbio automático. Então assim, eu senti falta disso, ainda mais trabalhando com o evento, não pude aproveitar hoje. A gente conseguiu fazer a estrutura para bater esse papo, ter uma visão de um outro olhar, né? Isso, e, assim, legal. Essencial, então obrigado por ter vindo já. E o que você tem achado da feira? Você acha que teve alguma mudança de 23 para cá? Tem bastante coisa nova, né? A gente vê novas empresas, novas pessoas, muita gente crescendo aí nesses mercados novos, né? O mercado digital aí abordando tudo isso e fazendo isso, a divulgação, mas o tete a tete na feira é o que é legal. O olho no olho, você pegar na mão, dar um abraço, aquele abraço, né? Tem muita gente que a gente não encontra todos os instantes nesse mercado. A vida corrida, um pra lá, outro pra cá. Mas quando você encontra, cara, parece que a gente estava ontem batendo papo, fazendo, né? Nosso caso. Você vê, a gente se encontra em feira, outubro lá no Foz do Iguaçu, no CAB. E aí, cara, vai pra lá, quando fala, parece foi ontem que a gente viu, né, cara? Então isso que é legal. E a moto tete a tete é importante. É bacana, eu acho interessante também que a gente vem. Eu acho que a gente aqui é ET quase, né? Câmbio automático, você anda aí, você vê funilaria, vê acessório, vê tudo. Mas câmbio automático... Mas está crescendo, cara. É um mercado que está crescendo. Vai explodir. Vai assim. reforçar a gente vir de novo. É isso aí. Inclusive o Henrique veio aí também já mais cedo. Tá me devendo uma vinda aqui. Cobra dele. E como é que tá lá na CAB? Tudo bem, cara. Como é que tá essa procura aí pelo Theo, por esse suporte? Na verdade, assim... Pro reparador. A gente tá com bastante novidade aí, muitas coisas novas, né? Trabalhando, caminhando nos projetos novos. Que o que não pode é ficar parado. Se você ficar parado, você adormece e tal. Então, às vezes, a gente dá um passinho para trás, para poder dar 2, 3 para frente, sai um pouquinho das mídias, por causa do foco, para a gente poder produzir, para poder fazer, para depois jogar conteúdo. Mas tem ministrado os cursos, feito os congressos, participado tudo aí, cara, tudo nativa, sempre. Então, uma dúvida que eu tenho. Claro. Em relação a essa demanda da procura de suporte. Digo assim, ali no pós-pandemia, 2021, 2022, a gente tinha um público que necessitava desse suporte. Sim. Agora, de 2022 até então, eu vejo assim que foi uma mudança gritante. Veio gente com curso online, veio suporte técnico, aí teve a galera do curso presencial. A galera, o curso online dá certo. Dá certo, mas é essencial aquela... É o tete a tete, é o que eu sempre falo. E você notou alguma diferença nessa mudança de público?
Sim, eu Pelo menos de vi. um pós-pandêmico até agora. Sim, vi sim. Recente. O pessoal tem procurado se inteirar mais porque o mercado do câmbio automático está crescendo. Então, cara, não adianta você ser só superficial. Ou você entende, põe a mão, resolve e parte para cima, ou o que vai acontecer? Você vai fazer um reparo superficial, você vai trocar pecinha, e a ideia não é trocar peça, é entender o que está acontecendo. E aí, nessa pegada, eu sigo a mesma linha desse mercado nosso, do presencial e do online. Eu acredito sim no online, só que desde que a pessoa tenha noção, tenha referência, conheça. Se não conhece, cara, não adianta chegar lá e falar, ó, faz aí, olha o vídeo e faz. O cara não vai fazer. Aí é onde o cara desiste, onde ele não tem esse incentivo, aí onde ele precisa cada vez mais do suporte, mas ele não quer o suporte para ele resolver o problema. Sim. Ele quer que alguém faça para ele. E é isso que não pode. Ah, me dá a diquinha para fazer. Não é. Me fala que parafuso que eu aperto. Não é o parafuso, né? Aqui tem que apertar e entender qual dos parafusos você vai fazer o aperto. De fato, então precisa essa demanda, né? Vai. O online sim é uma tendência mundial, não adianta querer ir contra, só que o presencial. Tanto é que nesse novo projeto que a gente está vendo, a gente vai abordar várias coisas dentro do online superficialmente, mas ó, você está convidado para vir fazer o presencial, porque o presencial você vai entender o que você está fazendo. Legal. Online é difícil falar, cheira esse fluido. Como é que você cheira a televisão, cara? Como é que você cheira o monitor? Não tem como. Então tem que... de queimado, né? Tem que... O feeling, cara. O feeling é na mão, é no tato, é na visão, não é ali. Ó, tá vendo a peça aqui na TV? Não, cara. Então não dá para ver. Não dá para conversar com a peça, né? Que a gente fala, tem que interagir. O diagnóstico começa aí nesse primeiro contato, aí, na primeira pergunta, na pergunta certa, no olhar no lugar certo. O que eu tenho visto muito é muita gente às vezes, pô, eu tô aqui com um problema, cara, eu já conectei o scanner, passei o scanner e não tem código de falha. Tá bom, não tem problema eletrônico, tem problema o quê? Mecânico ou hidráulico? Hidráulica aí, a gente tá falando. Então, como é que você testa o hidráulico? Botando a mão, olhando. Não tem nada que vai testar essa mecânica hidráulica ali. Exato. Né? Eu pego e te mostro, ó, tá vendo a régua aqui, Caio? Vê se tem algum defeito. Você olha, não, a régua tá perfeita. Tá faltando um número na régua. Tá marcado em vez de 10, 11, 12, tá pulando do 11 pro 13. Tá vazando a régua. Tá marcada, tá machucada. Aqui um O-ring não veda mais. Exato. Então é o olho, é o tato, é o feeling, né? É pegar, olhar, sentir. Então isso tem que fazer parte desse mercado nosso. Claro que o online ajuda, alavanca. Eu sou muito favorável a fazer um presencial. Depois o online você vai aprimorando, você vai melhorando. De fato. Você vai, né, atualizando. Agora, o cara que já faz um online direto e só foca no online, ele tem que ter muito feeling para ele sentir isso. Se ele não tiver aí, ele vai ficar na diquinha, ele vai ficar e não vai entender o que ele está fazendo. Ele virou um trocador de peça. Legal. Então, para mim, o online é importantíssimo, cara. Legal. Pelo menos um. Para fazer, para entender. Para ter pelo menos um tato ali, ter um não longe da tecnologia. Exatamente, também. exatamente. Concordo 100%. Né? Concordo 100%. Tá. E o que eu ia perguntar agora também? Queria saber nessa questão. Na hora que você me respondeu já nessa mudança de público, você sentiu também, além de aumentar essa demanda, né, de busca por suporte, naturalmente crescendo junto com o aumento da frota no Brasil, tem alguma resistência ainda em relação? Poxa, não mexe com câmbio automático, não tem informação, câmbio automático não troca óleo. Isso. Ainda existe. Tem muita falta de informação. Muita falta de informação no mercado, tá? Porque a gente vem de uma cultura onde não se fazia. Mas aí depois que a gente foi vendo, foi entendendo, foi aprimorando, você acabou conseguindo entender e passar esse conceito dizendo por que se faz, por que se troca. Por que eu preciso fazer o processo? E aí o pessoal está começando a entender e ver isso. É como antigamente a injeção eletrônica, cara. Que muita gente, não, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai rolar, isso aí não vai... Ah, não, é só esses carrinhos de Playboy aí. Sim, cara, exatamente. Hoje não tem nenhum carro que não tem gerenciamento eletrônico no motor. No câmbio é a mesma coisa. E aí como é que faz? E cadê essa massa de profissionais para botar a mão? É isso que a gente está focando. É isso que a gente está fazendo, formando essa massa de fazer. Por quê?
Você pega, eu até sempre falo com os meus alunos, pega o último mês de fluxo de veículo dentro da sua oficina que passou, mesmo que você não trabalhe com nada de transmissão, olha quantos carros automáticos, automatizados, que estão dentro da oficina, passaram na oficina, por mais que você não mexeu no sistema da transmissão, né? Mas o carro é automático, o carro é automatizado. E se ele der um problema, e agora? Um freio está ligado diretamente no sistema, o motor está ligado, o controle de estabilidade, tudo faz parte de um sistema. É a mesma coisa, você vai ao médico reclamando de uma dor de cabeça, você está tratando a cabeça, mas o problema está lá no seu pé, que você machucou o pé, cara. Enquanto ali tiver machucado, vai gerar uma inflamação, vai gerar uma dor e você vai sentir na cabeça. Então não adianta tomar um remédio só para a cabeça, toma um remédio para o pé, que você corrige o problema na cabeça. Então é um sistema, cara. O carro é um sistema, tá tudo integrado. E quem não entender de transmissão vai ficar para trás. Já tá. Pelo menos entender. Pelo menos saber que, olha, não é minha praia. Já sei que tá aqui, ó. Vou terceirizar, vou passar isso para outro. Então, mas tem que entender, senão então, fica para trás. Eu acho que a gente está num momento também, com esse acesso à informação que a gente tem hoje, isso 5 anos atrás praticamente não existia. Não, não tinha. Cara, eu lembro na época... Queria saber de câmbio automático, ia lá para São Caetano. Exatamente, fazer treinamento, pegar material, puxar material, comprar manual, era comprado um manual, né? Às vezes vinha o manual em inglês, tinha que traduzir, entender aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia com o WhatsApp, manda o manual, manda o manual, pega lá, tem as bases de dados, né? Mas o cada uma não delas. Vai te ensinar, não, o manual vai te orientar o que vai ser feito. É ferramenta de trabalho. É isso aí. É ferramenta de trabalho. Então, uma coisa que eu acho interessante, é que eu acho que assim, às vezes não adianta nem a gente ficar nervoso com essa situação de, tem que trocar óleo, tem que estudar isso. É um mercado de informação isso. É um mercado de informação. Porque assim, hoje, como a gente está tendo acesso agora à informação, a curso online, a eu poder me deslocar para outro lugar do Brasil para fazer um treinamento, é algo recente. É algo recente. Há anos atrás a gente sabe que não tinha. Então assim, essa cultura que a gente leva de trocar óleo que seja, de fazer manutenção periódica, fazer manutenção preventiva, é algo novo. Por exemplo, a gente vê carro anos 2000 agora com 200 mil quilômetros, nunca troquei óleo, vou trocar agora. A gente pelo menos teve essa ciência, não é um carro novo que ainda não trocou, que já está acostumado com esse negócio, não tem. Mas, cara, uma coisa, cara, é assim. Quantos anos você tem? Tô com 26. 26, eu tô com 50. Na época, quando a gente era adolescente, 18 anos, 20 anos, quantos quilômetros rodava um carro ao longo da vida útil desse carro? Você deve estar, não tenho nem ideia, pra falar a verdade. 200 mil quilômetros, um carro com 200 mil já era todo 200, baleado. 200 mil, se não trocou óleo, já... Não, eu falo o carro em si, mesmo sem trocar o óleo do motor e tal, mas eu falo, o carro durava, a vida útil de um carro, quantos quilômetros era? 200 mil quilômetros. Hoje, cara, carro de 3, 4 anos já tem 200 mil quilômetros. Sim, facilmente. E aí, cara, e essa manutenção? Como é que não faz a manutenção disso? Antigamente não tinha motorista de aplicativo, não tinha esse trânsito doido, Trans-São Paulo. A pessoa andava, se ela andava normalmente, o carro era para ela fazer uma viagem 2 por ano com a família. E vai no trabalho, mas era tudo pertinho. Hoje o cara mora numa cidade, trabalha em outra, viaja, tarará. O cara brincando hoje, normalmente, ele anda 5 mil quilômetros por mês, cara. Se eu tô falando 5 mil por mês, num ano é 60 mil. Em 3 anos ele andou 180 mil com o carro, cara. Que a gente, na minha época, isso lá nos anos 70, 80, o cara andar essa quilometragem de 180 mil, o cara era 15 anos de carro. Hoje em 3, ou seja, é 1/5 do tempo. E como é que não faz manutenção? Realmente. Como é que não, preventivamente, não protege isso? Mais um ponto pra gente ir reforçando essa cultura claro, da manutenção é que vem de uma cultura antiga que tem que ser atualizada. Cara, a gente tá num mercado aí... Tem muito mistério. A gente tá num mercado que ele tá evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução. Sem contar que a gente deve receber o mercado 5 anos depois. Você vê, né? Em torno de 5 olha essa molecada hoje, cara. Moleque com 7, 8 anos já tá lá no celular arrepiando, fazendo um monte de coisa no celular. Na nossa época não tinha celular, cara. E aí? Exato. Quem ensinou essa molecada? Cara, a evolução natural tá acontecendo. E a molecada, se o moleque não sabe mexer no celular hoje, ele é analfabeto digital. E aí, como é que faz? Ninguém foi ensinando.
ele criou-se essa Faz parte necessidade. também da nossa, Exatamente. dessa mudança. Ou você aprende isso, ou você aprende, porque senão, cara, você vai ser um analfabeto digital. Pega uma pessoa de mais idade, pede pra ela ir num caixa eletrônico tirar dinheiro hoje, ainda quer lá tirar o dinheiro. Cara, hoje você paga tudo com Pix. É outro ponto interessante também, que a gente fala assim desse quesito de manutenção. Você levantou a bola, agora eu lembrei. Vai ter a imersão agora em outubro, né? Sim, E na imersão vai ter também uma área só relacionada à gestão. sim, Relacionada à das gestão, meninas e tal. administração de oficina. Então é outro ponto. É isso aí. Assim, a gente também não tem esse costume de lidar com um negócio, né? Hoje em Exato. dia, empresário tem, quer dizer, mecânico tem que ser empresário. Se ele for Dono do negócio. proprietário, então tem que ser empresário em dobro, né? Você vê que tem muita gente hoje que tem uma grana, né, uma condição. Ele é um investidor. Ele não sabe apertar um parafuso. Ele montou uma oficina legal. E é um mercado. Mas tem tem um um mercado cara, bom, né? claro, Vocês fazem mas legal. tem um mecânico interno que ele opera, ele é as costas, vamos dizer assim, as costas largas. É o parceiro desse cara. Não é só botar o dinheiro, botar o É dinheiro. o costa quente, né? Porque Exatamente. se esse cara aí tem dinheiro e noção de gestão. O que acontecia antigamente? O mecânico antigamente, que a gente vem, né, no mercado em geral, não pontuando especificamente, mas generalizando, o cara, o mecânico, ele tinha que fazer tudo. E ele não tinha tempo para gerir o negócio. Então hoje tem um sócio que faz a gestão, Mesmo, né? Ou pra ser. e o cara que põe a mão na massa. Exato. Isso atrapalha até o cara, às vezes, ser especialista. Exatamente, Né? exatamente. Assim, eu acho que ser nichado é uma vantagem muito boa. Né? Ainda mais com o câmbio automático. Hoje Exato. a gente tá falando, 2025, de uma frota de 60, 40. Isso aí, Automático, isso manual. aí, mais ou menos, 60% já da frota. Então aí já dá pra começar. Você vê, Sim, né? quem hoje compraria um carro, chegar lá e falar, não, eu quero um carro mecânico. Muitas vezes até a pessoa quer, mas chega lá, a montadora não tem mais aquele modelo na versão mecânica, só tem no Eu automático. lembro que até, pelo menos uns 15 anos atrás, falava que era um modelo PCD. Isso, era carro de deficiente, Não saía era carro na oficial, documentação. era carro de outros perfis e não da pessoa. É igual antigamente. Não era esse luxo, né? Não, Dizendo ó, luxo, né? Na década de 70, 80, as cores do carro preto era o quê? Era viatura ou carro oficial? Hoje em dia, carro preto é carro comum, não é? É verdade. Você, você tinha carro amarelo, carro verde, carro azul, verde Baygon, lembra do verde Sim. Baygon? Ó, o Chevette, o verde Baygon. Tinha um- Hoje em dia, Monza, né? você não tem mais essas cores, é difícil você ver essas cores. Hoje é tudo mais pro neutro, Sim. né? Um vermelho não é aquele vermelho regalado. Então, cara, tá evoluindo e cabe a nós evoluirmos junto com esse mercado. O cara que travar vai ficar para trás. Exatamente. Ou ele vai evoluir com essa curva, ou ele vai ficar para trás. Não dá para escolher. Ó, Ou acompanha, se ou você tá vai para pensando trás. hoje, é melhor você correr que já É isso aí, já é tá um isso aí. passinho pra trás. É isso aí. Theo, Tá bom? Antes da gente finalizar, como é que tem um presente pra você? Pô, muito obrigado. Ansioso pra você esse aqui, viu? Vou desembalar aqui pra você. Ó, isso aqui é pra gente importante, viu? Isso aqui a gente coloca lá no nosso centro de treinamento. Presente pra você. Oh, muito obrigado, cara. Tá? A frase tem Com tudo a ver gratidão. com você. Vou colocar lá na exposição E da assim nossa aqui, ó. parceria. E assim, Sempre. Ah, legal. Nossa, Ó, chique. show de bola. Certo. Muito obrigado. Teuzinho, Vou colocar lá. obrigado pelo seu tempo. Depois eu te mando a foto. Na hora Manda. que a gente montar Manda lá. mesmo que eu vou Tô colocar. estruturando esse treinamento novo, que eu tava em Vitória, eu te falei. Você comentou. A gente tava em Vitória. Eu morava lá. Fui morar um tempo lá por causa da família da minha esposa. A família dela é de lá, tal. Levei o seu treinamento pra lá. Só que aí a gente resolveu voltar. Porque o mercado tá aqui, né? Muitas vezes a gente tenta fazer, equacionar, cara, mas a gente tem que saber a hora de reestruturar. Então a gente tá voltando. Em Tem que Campinas, saber ler o jogo. a gente né? vai ter o centro de treinamento lá, estamos montando Quero aí tudo aí, vou te chamar lá, faço parte, né, inauguração. Em breve aí a gente vai estar divulgando para vocês. É isso. E aí vai estar lá a lembrança. Teuzinho, Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo. Caião, obrigado. E é isso. Tamo junto. Vai pro Se você YouTube, precisar, vai lá. Fui. Valeu, obrigado.